Bom, pessoal, então vamos começar aqui a explicação a respeito do paper, né, de vocês, que é Brasil e América Latina, né? Lembrando que a explicação que eu dei há pouco, dentro da temática do paper, né, uma vez que a gente vai falar de Brasil e América Latina, vocês vão afunilar essa temática em, por exemplo, aspectos históricos do Brasil ou dos países da América Latina. Vocês podem afunilar aí o processo de independência tanto do Brasil quanto dos países da América Latina. Vocês podem afunilar na questão do período do Brasil Império, tá? Vocês podem trabalhar também a questão, tá, da Guerra do Paraguai, as revoltas que aconteceu no Brasil no período republicano, ou falar da própria República Velha. Então, você trabalhar ao longo do paper de vocês. Então, neste sentido, é muito importante que vocês escolham e definam a temática na qual vocês vão trabalhar. Bom, vocês vão ter que escolher um título. O título do paper de vocês precisa ter ligação, obviamente, com aquilo que vocês definiram. Não dá para colocar um título que não tenha nada a ver com o tema que vocês escolheram. Por mais óbvio que isso pareça, por mais simples que isso pareça, muitas vezes, e em sua grande maioria, os alunos fazem isso, né? Eles não colocam o tema condizente com o título. Você lê o título, acha que é uma coisa, na hora que você está lendo não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então é importante que vocês definam um título ligado com o tema. Eu aconselho que vocês façam o trabalho, tenham um tema em mente. Depois que o trabalho estiver pronto, vocês vão lá e colocam o título, ok? Eu acho que é até mais viável, até para vocês saberem o que vocês vão fazer, tá? Eu quero só verificar se está aparecendo para vocês aí a tela do Word. Alguém pode me informar? Está aparecendo? Isso. Então vamos lá. Se alguém não estiver enxergando, pode ir ouvindo, porque às vezes se a conexão estiver ruim, ele prioriza o áudio ao invés da imagem. Tá bom? Então é normal que às vezes não apareça. Você pode ouvir, porque como eu estou gravando, depois eu vou passar para vocês as imagens. Você vai poder assistir. Bom, o resumo do paper, né? O resumo do paper, ele segue a mesma lógica do resumo que a gente faz lá no modelo de estágio. Então, o resumo acadêmico, ele tem que ter o tema do artigo no resumo, o objetivo do caso, o problema do artigo, ou seja, o que o seu trabalho quer falar, qual que é a inquietação daquele assunto que você vai falar, tá? Então você tem que ter, né, dentro do tema alguma coisa que você vai trabalhar. Se eu quero falar a respeito da República Velha, o que eu especificamente quero falar da República Velha? Qual que é a inquietação? Então, no meu resumo aqui, eu apresento esse problema, esse objetivo, essa inquietação. Eu também tenho que trazer no meu resumo a metodologia. Qual que é a metodologia que eu utilizei para fazer o paper? Revisão de literatura, né? No caso do paper, sempre é revisão de literatura. Mas eu me baseei em que? Peguei os artigos aonde? Como que foi feita essa pesquisa? Eu tenho que colocar aqui. E depois eu aponto os resultados. Quais que são os resultados? Que reflexão que pode ser feita a partir dessa pesquisa? Lembrando que o resumo, eu não posso colocar se é bom, se é ruim, se é legal, se não é,
eu tenho que ser essa parte dos resultados o mais neutro possível, apontando o que a pesquisa pôde trazer. Detalhe, tá, pessoal? O resumo ele pede 250 palavras, tá? Mas façam pelo menos com 100 palavras, há condições, tá? Vocês conseguem fazer. Aqui tá no mínimo 150 palavras, mas eu vou aceitar com 100. Se você seguir esse modelinho que eu pus aqui, você vai conseguir fazer certinho com 100. Bom, as palavras-chave são palavras que têm a ver com o assunto do texto. Então, palavras que têm a ver com a temática que você escolheu aqui, que vai ser desenvolvida no trabalho. Introdução. Pessoal, já vou ser categórico e já vou avisar desde já. Não se realiza uma introdução com 2 parágrafos. Não existe isso. E se vier um trabalho com introdução de 2 parágrafos, ele pode ter certeza que ele vai receber uma nota tão compatível quanto a introdução que foi feita, tá? Porque a introdução não se faz com 2 parágrafos. Vou mostrar aqui como faz a introdução. Então vocês têm as ferramentas para fazer um trabalho correto. Como que é feita uma introdução? Tudo isso daqui depois, pessoal, eu vou disponibilizar para vocês no final da aula. Então não vai ter nada aqui que vocês não vão ter acesso. O que vocês precisam fazer é sentar, refletir, ler e fazer, tá? E isso, infelizmente, é uma coisa que eu não posso fazer por vocês, mas com o material que eu estou dando, vocês têm condições de fazer. Como que é feita uma introdução? Primeiro você contextualiza o leitor com o tema. Então, se você vai falar, por exemplo, sobre o processo de independência do Brasil, você começa fazendo uma introdução falando da independência. Por que, né, a independência é importante? Como que começou essa discussão a respeito da independência? Isso sem ir a fundo, sem a necessidade de fundamentação, tá? Trazendo, porque é o seguinte, você tem que pensar que a pessoa que vai estar lendo o seu trabalho, ela não entende do assunto. Então, quando você encontra alguém, seja a pessoa na rua, seja, né, ela vai na sua casa, você vai contar alguma coisa para ela, se essa pessoa não sabe do que você está falando, você precisa de dar uma situada nela. Você vai contextualizar para ela. Você vai trazer para ela o pano de fundo até você chegar e tratar aquilo que você deseja, tá? Então, primeira coisa, você vai contextualizar o seu leitor a respeito do seu tema. Ou seja, você vai fazer ele estar a par daquilo que você está falando, mas para isso você tem que pôr um pano de fundo para ele. Vai na introdução, você começa a dar uma ideia para ele do que você vai falar, você começa dando uma localizada dele em relação àquilo ali, levando ele a entender do que você vai falar lá na frente. 1, 2 parágrafos, o ideal é 3 parágrafos, você consegue fazer uma introdução boa de contextualização dentro aqui do trabalho. Depois que você contextualizou o seu leitor, você falou mais ou menos do que é que você está querendo trabalhar, deu uma ideia do que se trata, você vai apontar ou o tema ou a pergunta norteadora. Vamos supor que você deu uma situada no teu leitor, contextualizou, o amarelinho. No verde, você vai apontar ou o problema dessa tua pesquisa, ou falar especificamente do tema, né? Então vamos supor, voltando do tema lá que a gente tinha dado de exemplo, a respeito do Brasil, da independência do Brasil, né? Você deu uma contextualizada para a pessoa, você escreveu aqui, né? Aí você vai fazer
da independência do Brasil, tem muita coisa que você pode tratar, né? Então o que você vai fazer? Aí você vai chegar nessa parte e vai falar assim: em relação ao período de dependência, o presente trabalho visa discutir quem foram os sujeitos envolvidos nesse processo e quais suas contribuições para a independência do Brasil, por exemplo. Então eu já tenho uma ideia que este paper vai falar apenas das pessoas que foram importantes no período de independência, no processo do Brasil. Então, dentro de um tanto de coisas vou falar especificamente disso. Então, entende que depois de eu contextualizar, eu tenho que fechar dentro do que eu pretendo trabalhar, tá? Não dá para você falar de um tema e falar tudo dele. Você não pode deixar aberto dentro de um tema, porque tem muita coisa dentro daquilo ali que você pode falar, tá? Por exemplo, se eu quiser falar, por exemplo, antes, eu não quero trabalhar a proclamação da República, eu quero trabalhar, né, os acontecimentos que antecederam a proclamação da República. Tem muita coisa que eu posso falar. Eu posso falar do movimento abolicionista, eu posso falar também do papel da princesa Isabel, eu posso falar dos movimentos políticos pró-república. Então tem muita coisa, mas o que dentro desse tema eu vou falar? Então tem que apontar aqui, nessa parte que está em verdinho aqui, para vocês entenderem melhor. Depois que você faz esse apontamento, né, fechando no que teu trabalho, a pesquisa vai falar, você vai fazer um parágrafo, e aí pode ser com as suas palavras, falando por que é importante. Por que é importante discutir isso? Qual a relevância disso para o professor de história, por exemplo? E depois você vai fazer, né, a parte da metodologia, como foi feita a metodologia, né? Vocês podem até pegar o texto e fazer bem parecido com o meu aqui, que não tem erro. Então, assim é a forma correta de se fazer uma introdução acadêmica. Correta, bem feita, estruturada. Então, este modelo também estarei disponibilizando para vocês lá. Depois, vocês vão na fundamentação teórica. Olha aqui, pessoal, neste campo 5 mínimo, ó. Mas não é porque é o mínimo, gente, que vocês vão fazer, sim, mínimo, né? Dá para fazer mais, mas se não der, faz 5, gente, mas faz bem feito, por favor. Não dá para poder fazer um trabalho que o aluno faz o quê? Que é isso aqui, é uma coisa que a gente, né, acha que a gente não presta atenção, mas escreve com as próprias palavras 1 ou 2 parágrafos, põe citação direta. Depois escreve mais um parágrafo com as suas palavras, citação direta. Não é assim que se faz. Quando você, por exemplo, aí na fundamentação teórica, dentro do exemplo que eu coloquei para vocês, então eu quero, dentro da fundamentação, falar do período de independência, trazer os sujeitos e a importância de cada um. Então eu vou falar que na fundamentação é onde eu vou fazer a pesquisa e vou trazer essa pesquisa para cá. Então eu tenho que usar citações indiretas, pessoal, e diretas também, mas diretas, tente usar uma, no máximo 2, mas use o máximo do que você puder de citação indireta. Citação indireta é quando eu leio o autor, interpreto o que ele falou e escrevo com as minhas palavras, mas baseado nele. É quando eu faço assim, ó, segundo, sei lá, Souza 2022, isso é isso. Entendeu? Então, eu li o Souza,
interpretei o que ele falou e reescrevi com as minhas palavras. Ainda que a página que eu tenha lido do Souza, ele tenha pesquisado outros autores, ainda que eu tinha lido a página que ele colocou citação direta lá de outro autor, mas o que eu estou mostrando aqui? Que eu li e interpretei o que ele estava dizendo. Então não tem problema se na página dele lá do livro, do artigo onde eu peguei, tem um tanto de outro autor usando, porque eu não estou colando direto do que ele escreveu. Eu estou fazendo a minha interpretação sem mudar o sentido do que ele falou. Porém, estou falando com as minhas palavras. Então não preciso de colocar os autores que ele pegou. Tá? Então façam a fundamentação teórica utilizando livros, artigos, tá, pessoal? Pelo menos um livro, ó. Insira 3 citações de livros. Tem que ser de 3 livros diferentes? Não, gente. Você pode pegar um único livro e fazer 3 citações dele. Faz indireta. Lê lá o que você achar interessante, pega e faz ali na tua pesquisa. 2 citações de periódicos. Periódicos são artigos da internet, não é artigo de site, só história. Wikipédia não, é artigo científico validado. Não sabe como é que pesquisa artigo científico? Me pergunte, eu mostro como faz, mas não pega. Tá? Então tem que ser 3 citações de livro, 2 citações de periódico. Vocês podem até apagar esse aqui e fazer aqui por cima, dentro das normas da BNT, de espaçamento de linha, tá? Depois, quando esse trabalho estiver pronto, eu vou passar ele no programa de caça ao plágio para ver se está ok. E se o trabalho não estiver ok, eu vou pedir para melhorar e corrigir. Então é melhor fazer bem feito uma vez, gente, do que ter que ficar fazendo 2, 3. Tá? E aí eu vou aqui para os materiais e métodos. Depois eu vou no final explicar como que vocês vão usar as citações direta e indireta lá para a parte da fundamentação, porque senão nós vamos ficar muito tempo aqui. Materiais e métodos, ou a metodologia. Vamos lá, como que faz materiais e métodos? Cadê? Modelo de introdução. Ó, materiais e métodos. Ó, tem aqui o exemplo de como eu vou fazer a parte do trabalho de materiais e métodos. Tá explicadinho aqui, gente. Eu vou passar para cada um deles. Ó, se eu pegar aqui a simples leitura, tá, desse materiais e métodos, eu já vou entender o que tem que fazer. Descreva nesse campo os materiais, métodos, técnicos e procedimentos utilizados na construção do seu trabalho. Ou seja, como que eu fiz esse trabalho? Como que eu vou discutir esse tema? Tá? Depois, insira neste campo o registro fotográfico obtido na elaboração do seu artigo. Nós temos, tá, a obrigação de colocar o objeto de análise, que é um registro fotográfico, que é uma figura que você pode pegar da internet, tá? Então, a partir disso, nós temos que fazer essa inserção disso daqui. Por quê? E aí nós temos que pensar certinho. A figura que eu estou colocando aqui tem que ter ligação com a fundamentação teórica que eu estou falando em cima. Não adianta eu estar falando da independência lá em cima e eu pôr uma figura da abolição da escravatura embaixo. Tá? Pode ser até 2 figuras, Rafaela. Tá? Mas contanto que essas 2 figuras sejam citadas conforme a BNT e tenham a ver com o tema, aí tudo bem. Primeiro eu vou explicar como é que nós vamos fazer antes de inserir a figura. Tá? Então vamos lá para a primeira parte
do materiais e métodos sem antes da figura, tá? Então vamos lá. Deixa eu abrir a tela aqui. O que você vai fazer? Primeiro parágrafo de materiais e métodos que você vai fazer, você vai escrever o tipo de pesquisa que você vai fazer. Se ela é qualitativa, se ela é quantitativa, se ela é revisão de literatura. No nosso caso, é revisão de literatura. Nós não vamos fazer uma pesquisa qualitativa nem quantitativa. Nós vamos fazer tá? Aponta lá quando, de até quanto você pegou. Então vou dar um exemplo aqui do parágrafo. Para a pesquisa foi realizada uma revisão de literatura a partir de artigos que abordam a temática tal. Qual que é a temática do seu paper, né? Que você já apontou lá em cima. A temática é processo de independência do Brasil, por exemplo. E dos autores que produziram material entre os anos de 1999, por exemplo, a 2017. Sei lá, aí você tem que ver os artigos que você pegou, de que ano até que ano que é. Então pronto. Já comecei apontando o tipo de pesquisa, a temática, os autores, de que ano até que ano que são. Depois, você vai apresentar o objeto de análise ou a fonte histórica. O que é esse objeto de análise? O que é essa fonte histórica? A foto. Tá? Daqui a pouco eu vou até ter um modelo específico aqui de como que eu apresento essa foto mais, digamos assim, de uma forma mais detalhada aqui, como que eu posso apresentar essa foto, tá? Mas é aqui, ó, depois que eu fiz em cima esse primeiro parágrafo, eu vou fazer o segundo apresentando o objeto de análise, no caso a figura. Então, o que eu vou fazer na hora que eu for apresentar, né, o objeto de análise? Tá aí o que eu tô, né, já mostrei para vocês. Vocês vão falar e mostrar qual foi o objeto escolhido para o trabalho. No caso, a figura, né, que vocês escolheram, que tem a ver com o tema que já foi trabalhado lá na fundamentação teórica lá em cima. Então, o exemplo de um texto aí, ó. Objeto de análise no qual, no caso aqui, vocês vão usar o paper, né, no qual o paper se desenvolve, é a figura que retrata tal coisa. Então vocês vão apresentar. Essa figura foi escolhida por causa disso, disso, porque ela tem a ver com o tema, porque ela apresenta isso. Aí depois do que eu estou mostrando aqui, dentre várias imagens que poderiam ser escolhidas para esse trabalho, a figura 1, no caso, se tiver mais de uma figura, né? Você põe como figura 1, figura 2, né? Foi significativa por que ela foi escolhida para estar ali? Qual que é o nível de importância para ela estar ali? O que ela tem a ver com o tema? Então, olha só. Tem uma sequência. Primeiro eu falo no primeiro parágrafo a questão da pesquisa, depois eu apresento a figura, o objeto que eu vou desenvolver no trabalho, e por fim eu vou falar quais foram as fontes que eu usei para fazer esse trabalho, tá? Então, por exemplo, ó, como fonte de consulta para a produção da presente pesquisa foram usados, pode usar, gente, até esse texto que eu tenho aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, ó. Vocês só vão alterando as informações ali, não tem problema, a gente tem que aprender e pode usar isso aqui para aprender. Aí tá lá, usamos os livros tal, os artigos tais aqui, que culminaram com a fundamentação teórica. Quanto aos livros, foram usadas as seguintes obras. Aí vocês vão colocar o nome do livro, o nome do autor. Já os artigos foi buscado em tal lugar, assim, assim, assado, em sites assim, assado, no caso aqui eu pus Google Acadêmico, né? E qual foram os autores que vocês usaram no processo de escrita?
Ah, eu usei tantos artigos do fulano 2014, do Beltrano 2010, enfim, vocês vão apontar. Então, é estas informações que tem que estar lá no, como é que fala? No materiais e métodos, tá? Aí, eu tenho até um exemplo aqui de como colocar um objeto de análise. Vou colocar aqui para vocês verem aqui. Ó, primeira coisa, eu dei um exemplo aqui, ó. Essa parte aqui, ó, de como colocar a imagem, ela tá dentro desse segundo parágrafo do objeto de análise. Então, ó, vocês vão começar falando de como foi escolhida a imagem, por que que ela é importante e tal. Aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer um parágrafo para falar desta imagem em relação ao que vocês falaram da fundamentação anterior. Então, por que que essa imagem é importante? Depois vocês vão inserir essa imagem conforme as normas da ABNT. Centralizado, bonitinho, com o nome da figura, o título da figura, com a fonte da onde vocês tiraram essa imagem certinho, tá? Depois, ó, olha só, eu fiz uma contextualização do porquê dessa imagem, coloquei esta imagem, tá? E depois eu fiz a junção, tá, da articulação dessa imagem com aquilo que estava sendo desenvolvido anteriormente, que no caso era a ideia da minha metodologia dentro da minha pesquisa. E depois eu vou ligar aqui falando da terceira parte, falando de como foi a pesquisa. Tá? Então é o seguinte, para inserir essa imagem, você não vai tacar ela isolada, tá? Então você tem aí uma série de coisas que você vai ter que seguir, inclusive aqui esse passo a passo aqui, tá? Vou até além, pessoal. Se seguir essa parte aqui, ó, de materiais e métodos, o que deve te constar, vocês não vão errar, tá? Bom, fiz a parte de materiais e métodos, né? Agora vocês vão fazer o que? O resultado de discussão. O que vai no resultado de discussão? Tá? Vocês vão aliar, associar, tá? Aquilo que vocês pesquisaram, a imagem que foi o foco e foi a inspiração do trabalho e o que isso contribuiu para a sua formação acadêmica. Porém, pessoal, não é só falar por si só aqui também não. Vocês também vão, vez ou outra, estar trazendo algum autor para estar confirmando a ideia de vocês, para estar ajudando vocês a confirmar se aquilo foi positivo ou não, a importância de ter estudado aquilo, de ter aprendido aquilo ali. Tá? Nessa parte também, ainda que haja um pouquinho de liberdade, não é só falar com as suas palavras. Traz um ou outro autor aí falando da importância daquilo ali que vocês abordaram lá na fundamentação e do objeto que vocês trouxeram. E a conclusão, essa sim pode ser feita com as suas palavras, sem necessidade, inclusive na conclusão não é aconselhável haver citação de autores. É somente as suas palavras. O que pode concluir com essa pesquisa de vocês,
e as referências conforme as da ABNT. Eu quero passar aqui para vocês em relação à fundamentação teórica, o que muitos alunos têm dúvidas, que é o modelo de citação direta. Como que eu faço uma citação direta? Pessoal, tem gente que faz citação direta que simplesmente não percebe ou acha que, né, a pessoa que estiver lendo vai entender o que ela quis dizer, ainda que ela ataque aquilo ali fora de contexto. Não pode. Citação direta tem uma forma correta de fazer. Não estou falando forma correta de fazer em relação à normatização da ABNT. Isso eu sei que tem. Mas tem uma forma correta de fazer em relação ao jeito que você coloca ela no texto. Tá? Então é preciso também ter este cuidado, tá? E aí eu vou mostrar para vocês aqui. Bom, todo mundo sabe que citação direta é aquela citação que a gente pega ela literalmente do jeito que está lá no texto, tá? Então eu não posso tacar ela lá à toa assim no meu texto. Eu tenho que fazer uma ligação lógica do que eu estou falando com aquilo que eu vou apresentar. Então a primeira coisa para fazer uma citação direta, antes de eu tacar ela no texto, eu tenho que anunciar ela. Então vou usar exemplo aqui que eu quis falar, por exemplo, sobre a Idade Média, especificamente da Idade das Trevas, por exemplo. Então olha, ó, primeira coisa, eu anuncio a citação em amarelinho. Então vou aqui, ó. Neste sentido, quanto ao termo Idade das Trevas, torna-se relevante salientar que, quer dizer, antes de eu tacar a citação direta, eu fiz um anúncio dela, eu preparei para colocar ela ali, eu não taquei de uma vez, tá? Então, muita atenção, porque não adianta eu fazer um texto que lá no parágrafo de cima tá falando uma coisa, eu taco uma citação direta embaixo que não tem nada a ver com o que eu estou falando. Então eu anuncio. Depois que eu anunciei essa citação, já dei uma localizada aqui que eu vou trazer alguma ideia, eu taco ela ali. A minha citação está em verde. Eu peguei lá do livro do Sebastião, do ano de 2014, da página 10, esse trecho que eu pus em verdinho. Aí o que ele está falando? Embora nenhum historiador sério utilize mais a expressão Idade das Trevas para sugerir atraso cultural, ainda hoje, mesmo na escola, são ensinadas noções equivocadas, como a ideia falsa de que os estudiosos medievais acreditavam que a Terra fosse plana. Então, por exemplo, aqui é a citação direta que eu coloquei. Então, da mesma forma que eu chamo a citação direta, coloco ela, eu não posso na linha de baixo depois dela já mudar de assunto completamente e não ter lógica do que eu estou falando. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que explicar ela para quem está lendo, porque às vezes eu vou pegar alguma citação direta que é um pouco complexa de entender. Então eu vou apresentar ela, tá? E vou explicar ela depois. Aí olha lá, ó, em azul. Ou seja, perdura até os dias atuais que o período da Idade Média foi improdutivo na história da humanidade, sendo que as escolas ainda reproduzem esse modelo até os dias de hoje. Está redundante aqui, mas só para vocês terem uma ideia. Então quer dizer, chamei a citação, coloquei ela, expliquei ela, e agora eu vou emendar essa citação, o raciocínio que eu desenvolvi com ela, com a lógica do meu texto. Aí tá lá, nesse sentido, para Vaz e Carneiro 2010, aí eu vou, isso quer dizer isso, e não sei o que, aí você vai linkar com o restante das ideias que você está desenvolvendo no seu paper,
tá? Então, é o que o Thiago perguntou aqui. Você tem que contextualizar um pouco antes de colocar a citação. E essa contextualização, às vezes, você pode fazer usando a citação indireta, tá? A citação indireta é aquela citação que você lê e fala com as suas palavras o que o autor diz. Então, aqui nós temos um exemplo, então, de citação direta, como que eu vou fazer. Vamos supor, tá? Tem muita gente que faz isso. Vamos lá, por exemplo, o aluno pegou um livro da Uniaselv e lá já tem uma citação direta, né? Que nem o exemplo que eu dei aqui, ó. Vamos supor que isso aqui é um artigo, ela já tá com recuo aqui e eu quero colocar no meu também, mas já estava sendo feita por outro autor, né? Ou seja, a pessoa do livro que eu peguei já tá pegando o trecho de alguém. Agora eu quero pegar o trecho que esse alguém pegou de alguém. Não sei se consegui ser claro, né? Então quer dizer, aquele mesmo recuozinho que eu tenho lá no artigo do fulano, eu quero pegar para pôr no meu. Aí eu preciso fazer da seguinte forma, tá? Eu vou copiar aquele trecho igualzinho do jeito que tá, que já tá no livro de alguém ou no artigo de alguém, que tem recuo. Isso vale apenas para citações diretas, tá? Apenas para citações diretas. Então estou copiando uma citação direta do artigo de alguém que já copiou de alguém. Então essa regra aqui vale para esses casos. Então, eu peguei o trecho lá que eu quero de citação direta que alguém já tinha pegado de alguém. Eu vou copiar. Então vamos supor, eu peguei o livro do Barreto. E no livro do Barreto tinha essa citação aqui, ó, já feita com recuo lá. E eu quero para o meu trabalho do jeitinho que está no dele. Então o que eu vou fazer? Copio aquele trecho e vou colocar o autor do livro que eu peguei. Quem que foi? O Barreto. Que ano que é o livro do Barreto? 2004. Só que o Barreto já tinha pegado essa parte igualzinho do livro desse Matelart aqui. Então eu coloco APUD, quer dizer, eu estou pegando de alguém que já pegou de alguém, o nome do autor daquele livro, que já vai estar lá na citação do Barreto, lá porque ele já colocou lá o ano e a página de onde ele tirou. Coloco o ano e a página que eu tirei, tá? Depois vocês vão olhar aqui e vai estar mastigadinho, explicadinho aqui o porquê de cada um, tá? Esse aqui eu uso somente se eu estiver copiando um trecho de livro ou de artigo que essa pessoa copiou de outro. Caso contrário, não é assim, tá? Lembrando, vocês têm que desenvolver o seu paper em no mínimo 5, no máximo 7 páginas. Se passar um pouquinho não tem problema, mas me fale, me informe, porque às vezes não adianta fazer um trabalho muito curto e não ter lógica. Ok? Então é esse aqui o modelo e o que precisa ser feito do paper. Tá bom?